Olá, Jornal Interativo com as notícias mais comentadas da semana. Contamos com a presença do professor José Roberto Zarzur, que dispensa comentário, ex-vereador, presidente da Câmara, secretário de várias secretarias do município de Dracena, que hoje está substituindo o nosso companheiro Davi Silva, que está em viagem a São Paulo. Nós vamos falar de 3 assuntos. Dracena assina empréstimo de 10 milhões de reais. A Minab realiza reunião ordinária e trata de ferrovia, rodovia e aerovia. E vamos falar de um assunto que vai ser tratado especificamente num programa, que é a instabilidade emocional da população mais jovem, que é preocupante com esses casos de suicídio que continuam acontecendo, para desespero das famílias. Voltamos já. Zé Alberto, vamos falar da instabilidade emocional, que infelizmente nós tivemos aí mais um caso de suicídio de um jovem da cena, que aparentemente não tinha problema, mas um quadro de depressão levou ele a essa atitude extrema, que deixa os amigos constrangidos, os familiares desesperados, e ninguém encontra uma causa para isso. É difícil tratar desse assunto, né? É difícil. Bom dia, Zé. Bom dia, amigos que acompanham o Jornal Interativo. Uma alegria estar aqui com você para a gente discutir alguns assuntos que despertam o interesse da população e causam interrogação nessa mesma população. Olha, Zé, você foi professor, trabalhou por muitos anos na área estadual, na área particular, chegou a exercer a direção ou vice-direção do Isaac. Eu fui professor, fui diretor de escola. Existe uma evolução no mundo, e essa evolução causou uma série de problemas em todo o mundo. Eu acho que hoje, talvez a falta de emprego, o descaso com que o brasileiro foi tratado pelos governos anteriores, criando uma situação constrangedora com a perda de emprego. Às vezes eu fico assistindo televisão e a coisa vai mais longe do que a gente consegue imaginar, aquilo que os repórteres apontam na hora. Você pega um jovem hoje, pai desempregado, pai separado, a falta de uma religiosidade, seja qual for a religião que ele possa praticar, a busca por algum objetivo que ele não consegue, e se ele não tem um apoio dentro de casa, Zé, essa é uma opinião minha, que acho que psicólogo, quem lida mais diretamente com essas pessoas hoje, pode até falar de uma forma mais precisa. Mas o que eu imagino, o que eu vivi na escola naquela época, eu saí da escola em janeiro de 2005, a gente já percebia, e os psicólogos falavam que a adolescência estava difícil de controlar a adolescência. Então, se o pai está com dificuldade, mesmo uma família bem constituída, se ele está com dificuldade de segurar o filho ou a filha, que o adolescente ficou difícil de ser tratado, isso causa consequência no futuro. Com certeza. Se matando ou matando alguém. Já vista que a gente vê situações de filhos matando pais, pais matando filhos. Como aconteceu algum tempo atrás, um rapaz comprou uma metralhadora, entrou dentro do cinema e atirou em todo mundo que nem conhecia. Não era uma vingança, não era nada, era, sei lá, uma coisa. Como é que nós vamos definir uma pessoa desse jeito? Então, esse é um assunto que nós vamos debater nessa segunda-feira, num programa que vai ter a participação do psicólogo Zequini. Donizete, gente amiga nossa. Com larga experiência nessa área, que vem dar uma exposição, contar essa doença mental, emocional, né, que aflige tanta gente. Vamos contar também com a experiência da Darilene Monteiro, que representa o segmento. Sem dúvida, trabalha muito tempo nessa área, conhece o problema. Segmento espírita, que tem um cuidado todo especial também com isso. E nós estamos fazendo um convite, estamos esperando confirmação do Frei Ayrton, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, para a gente debater esse assunto. É uma coisa muito delicada.
É delicada e, além dessa preocupação que você toma como repórter, colocando o interativo à disposição da sociedade para debater esse assunto, que os pais também, a partir desse instante, fiquem mais alertados do problema. Mais atentos. Mais atentos. Mais atentos com os filhos, porque tem pai que sai de casa cedo, volta à noite, o filho não está em casa, praticamente ele não vê o filho. Ele não almoça com o filho, não janta com o filho. Eu sei que o tempo está curto, mas eu vou dar um exemplo do que eu vivenciei na escola, Zé, como diretor. O pai não encontrava o filho. Era um filho de família pobre, é o que você falou, o pai levantava cedo, chegava tarde. E nunca ia na reunião, mas ia a mãe. Normalmente a mãe vai mais. Indagado por que o pai não aparecia, foi a criança junto, uma criança espetacular, estudiosa, educada. Você conversa com seu pai, eu não vejo o meu pai, mas eu converso com o meu pai todo dia e eu sei que ele foi me dar um beijo antes de sair. Como? Porque ele me dava um beijo e fazia um nozinho no lençol. Aquilo era um significado que ele tinha estado comigo e me dado um beijo. Estava presente. Eu não ouvia, mas eu o sentia. Então, esse sentiu a sensação de ter um pai, ainda que ausente, mas presente. Então, são algumas lições, né? É, muito importante. Bom, Zé, vamos falar outro assunto. Isso aí amanhã a gente vai tratar com pessoas gabaritadas para falar sobre esse problema. Ontem teve uma reunião da MINAP, foi realizada em Dracena, já fazia muito tempo que Dracena não promovia. Né? E a MINAP, você lembra, foi no nosso tempo de vereador, foi criada pelo prefeito Paulo Tarrara, né? Com apoio muito grande do professor Diógenes, que conseguiu organizar toda a região. Sem dúvida. E ontem nós estivemos conversando com os vários prefeitos aqui da região, o prefeito de Dracena, o prefeito de Parapan, que inclusive é o presidente atual da MINAP, o prefeito do Paulista, né? E todos eles foram unânimes, né? O momento para a região parece ficar bom. E se eu tivesse perguntado ontem à noite, depois da reunião do G20 na Europa, do fechamento do acordo com a União Europeia, que o Brasil inteiro deve estar aplaudindo, independentemente de cor partidária? Não, evidentemente, nós temos que torcer sempre para o Brasil melhorar. Não podemos criticar. Mas quando está certo... Está certo, tem que torcer para dar certo. Certo. Então, veja bem, os prefeitos ontem falaram sobre a reativação da ferrovia, que já é um processo em andamento, já faz tempo já para acontecer, parece que agora vai acontecer mesmo. A rodovia, duplicação da rodovia, que também é um projeto, que, segundo o prefeito Juliano, agora a discussão só está em torno do valor do pedágio, né? Que também é uma coisa que tem que acontecer para a manutenção da rodovia terceirizada. E da instalação de uma ligação aeroviária entre Dracena e São Paulo, coisa que nós tivemos também na década de 50. Real. Em 1950, tinha uma real que fazer isso. Então nós estamos voltando ao passado, com exceção da rodovia que vai duplicar, a ferrovia nós já tínhamos. A aerovia nós já tínhamos. Então vai só ter esse trânsito agora rodoviário. O passado traz saudades, né? E voltando a ser uma realidade, parece que é novidade. Mas é novidade porque volta. Então é uma conquista realmente, e a gente tem que torcer também para dar certo. Né? E a MINAPES participamos juntos, né? Eu acredito que a MINAP perdeu um pouco o interesse dela quando ela cresceu demais. Ela não atingia Tupã. Era bem menor o número de 22 ou 23 municípios. Depois aumentou, ficou uma disputa, o lado de lá, o lado de cá. E aí, eu lembro muito bem do Paulo Tarrara, que foi um idealista, acreditava na força da MINAP. E a nossa região, ela era esquecida. Não, e vou falar uma coisa, Zé. A conquista da ponte sobre o Rio Paraná foi um trabalho que foi iniciado em 1956 por um jornal de Marília. Mas a MINAP encampou essa briga. Encampou. Entendeu? Não deu certo no primeiro momento, mas aquilo lá ficou vivo. Vamos cutucar, uma hora sai. E um dos grandes lutadores que, quando reacendeu essa chama de
se construir a ponte foi o Lúcio Sato, Sim. vereador conosco. Sim. Ele pegou na alça do caixão e foi envolveu a AMINAP. Então, mas aí depois a AMINAP parou de brigar no bom sentido. Não tinha bandeira, Zé. Não tinha bandeira. Não tinha bandeira. Quando fez a ponte, eles acharam que o resto era impossível. Tomara Deus que com o evento acontecido em Dracena, que é o nascedouro da AMINAP, essa luz fique mais clara e nós consigamos realmente alcançar esses objetivos que são todos interessantes. Bom, ontem já se comentava também que o prefeito Juliano, na quinta-feira, teria assinado o contrato de financiamento de 10 milhões de reais com a Caixa, que vai acontecer e esse projeto ainda não é de total conhecimento da população. E digo mais, os próprios vereadores não sabem. Votaram o projeto, autorizaram o prefeito a fazer um convênio, mas ninguém sabe de nada, absolutamente nada. A única coisa que a gente sabe é que nesse governo não vai se pagar. Vai se pagar a conta futuramente, que é um peso significativo no orçamento do município, que já tem um compromisso com o CEPAM. Não, o CEPAM não, é o Fundo Municipal de... FAPEM. O FAPEM, que tem um compromisso com o FAPEM e que ainda pesa muito isso, quantos anos depois ainda pesa no orçamento municipal. E a prefeitura, a gente sabe, apesar de não ser uma prefeitura quebrada, que tem uma arrecadação muito grande a receber, de IPTU, de outro ISS atrasado, ela tem dificuldade para receber. Tem. Né? Então, a gente sabe que a prefeitura fez um investimento de 10 milhões, foi a primeira cidade, eu falei com o prefeito Juliano ontem, ele todo orgulhoso falou que nós somos o primeiro município do Brasil que assinou o convênio com a Caixa. Então até que veio a cúpula inteira da Caixa aqui, tá? E a fotografia que nós temos aqui, estão todos os vereadores que votaram o projeto a favor, mas que absolutamente conhecem a matéria a fundo. Então até que se pergunta para o vereador, ele dá uma escapada para lá, uma para cá e não explica o projeto, porque ele parece que desconhece. Agora, um empréstimo de 10 milhões é muito dinheiro, né, Zé? É muito dinheiro e quando ele foi aprovado, tem um lugar que nós vamos aí de sábado bater um papo, junto uma turma de vereadores antigos, lá no Senadinho, que chamado Senadinho, lá no posto do Posto Montreal. Isso. Nós vamos fazer personalidades. Nós vamos chamar aquelas feras lá para bater um papo. Ex-políticos e não políticos e vai vereador. Eles haviam aprovado uma matéria dessa importância, Zé. O projeto chegou em regime de urgência, chegou na Câmara e no mesmo dia que chegou foi colocado em regime de urgência, que só os vereadores podem colocar em regime de urgência, não tinha passado pelas comissões, e aprovaram sem discussão, 10 milhões de reais. Aí, conversando com um dos vereadores, como é que vai ser aplicado? Vai ser aplicado assim, mas está escrito? Não está escrito. O projeto foi simplesmente para o prefeito assinar. Assim disse ele. Autorização, né? Uma autorização. Diz que na outra semana parece que foi dizendo para trocar a iluminação, que vai investir no distrito industrial. Bom, mas é o que você falou, 10 milhões. Quantos anos para pagar? Que juro. Que juro. Vai ter um espaço para respirar, para poder fazer investimento? Como é que vai ser? Quanto tempo? Então, os vereadores e o próprio prefeito deveriam... Ninguém sabe. É que hoje eu não sei se dá tempo de eu ir no Senadinho, mas se eu for, com certeza eu vou encontrar alguém e eu vou procurar saber. Quanto tempo para pagar? Porque você lembrou bem, o FAPEM, quando eu disse para o Didi, em 2005, 14 anos atrás, Didi era o presidente do sindicato. Ele Didi, infelizmente, com essa decisão do Tribunal de Contas de contar o ativo com o inativo para efeito dos 54%, a prefeitura vai demorar 30 anos a 35 para solucionar o problema. Ele olhou espantado para mim e falou, mas como? Ele falou, simples. Vai precisar morrer quem é o titular? E o cônjuge? E o cônjuge. Só aí desaparece. Falei, você está esquecendo de outra coisa. Falou, qual? Dracena tem um quadro de servidores que não pertencem ao FAPEM e recebem da prefeitura. Estatutário. Estatutário. Falou, quem? Como? Nós temos exemplo claro.
O Nelson Ribeiro, a esposa, ainda recebem. O Zé Mega. Zé Mega. Exatamente. Todo mundo. Todo mundo. Leonardo Fortolan, o irmão dele ainda é funcionário. A esposa dele. Exatamente. Então, além do FAPEM, a prefeitura tem outros gastos com aposentados. Rapaz. Que já era uma previdência municipal, né? Municipal. E não recebia nada em troca, ela bancava. Mas era a época. Então, ele falou, rapaz, será que você está falando a verdade? Eu falei, eu espero. Eles achavam que não, que em 15 anos não liquidavam. Estou pagando até hoje. Já são de 2005 até agora. 14 anos? 2004, 2005, 14 anos. Vê quantas pessoas ainda recebem. Ainda pesa. Pesa, dá uma média de aproximadamente R$300 mil por mês na folha de pagamento, que o quê? Dá 10%. Mas há quem diga, Zé, que parte desse dinheiro vai ser para pagar a conta corrente da prefeitura, despesa corrente da prefeitura. Bom, aí então... Isso aí uma outra implicação que o prefeito precisa tomar cuidado. Se isso ocorrer, ele vai estar cometendo um crime de responsabilidade fiscal. Porque ele está tomando dinheiro, eu espero que ele não faça isso. Também espero. Ele vai estar tomando um dinheiro emprestado para cobrir déficit do orçamento, quando ele não pode fazer isso. Apesar de que, aparentemente, a prefeitura fechou o ano de 2018 em dia, mas a gente sabe que desde agosto, setembro do ano passado, já não pagava os fornecedores. Ficou para pagar esse ano, com a arrecadação de fevereiro e março. E a gente sabe que a situação gastou-se mais do que devia, diante não do orçamento, mas da realidade orçamentária. É porque o nosso orçamento não tem crescido. Se pegar dos últimos 3 anos, ele é quase o mesmo, mas a despesa cresce. Sim. Com pagamento de salário, com pagamento o transporte, as peças dos veículos são caras, porque você não compra peça velha, você compra peça nova. E olha, e agora a gente está vendo. E agora a gente está vendo a Previdência, os governadores, os prefeitos que mantêm o estatutário para aposentadoria, loucos para ver incluído na Previdência a mesma regra geral. Estão segurando para não gastar. Agora, o prefeito sabe onde ele deve estar pisando. O prefeito de Tupi Paulista, que tem um orçamento que foi premiado pelo governo do estado como um dos 10 que mais se organizou, conseguiu equilibrar as contas, a situação de Tupi Paulista era muito difícil, fez um pronunciamento para o jornal interativo ontem. Coloca aí. Estamos aqui ao lado do prefeito Alexandre Tassoni, lá de Tupi Paulista. Parabéns, prefeito. Obrigado, José. Um resultado positivo agora da sua administração, muito importante. Qual foi, mesmo? Sim, nós ficamos entre os 7 municípios da região regulares na gestão orçamentária, entre 56 municípios pelo Tribunal de Contas, e no estado de São Paulo, entre os 644 municípios analisados, Tupi Paulista ficou entre os 30. Isso nos deixou muito felizes, muito contentes e nos deu a convicção que estamos no caminho certo. Eu acho que a grande dificuldade é equilibrar as contas. Você já equilibrou as contas. Quer dizer que o ano que vem já pode pensar em alguma coisa, investimento novo, né? Sim, com certeza. Nós já estamos fazendo investimento esse ano com recurso próprio. Nós começamos a gestão fazendo muitos cortes. Sem fazer financiamento? Sem fazer financiamento, sem nada. Tem alguns prefeitos aí que estão fazendo financiamento, eu acho que estão fazendo bobagem. Então, não sei te dizer, mas nós começamos a gestão de uma maneira bem firme, fazendo os cortes necessários, otimizando os gastos. Com isso, nós conseguimos fechar 2017 com superávit, 2018 com superávit e pagamos aí mais de 3,5 milhões da dívida que nós herdamos. E avançando em todas as áreas, José. Que bom. Olha, o Jornal Interativo está aqui fazendo a cobertura da MINAP. Eu não sei qual é a pauta da MINAP, mas toda vez que tem uma reunião, sempre sai alguma notícia nova, alguma coisa. Conversei com o Mauro Bragato, ele está falando da duplicação da rodovia, da ferrovia que também vem. Eu acho que tudo isso é um novo alento para a nossa região. Com certeza. A MINAP tem um papel muito importante, são 30 municípios unidos, lutando para o desenvolvimento da região.
E tem 3 fatores, como você mencionou, Zé, que são primordiais para o nosso desenvolvimento. São pautas que Caminap está lutando. Reativação da ferrovia está bem encaminhada, a duplicação da rodovia João Ribeiro de Barros e também uma linha aérea de Hidracena a São Paulo, que trará muita melhoria para a nossa região. Obrigado, prefeito Itubi Paulista. Muito obrigado. Tem um prefeito responsável, tem um cuidado de não fazer despesa. E ele já falou que o ano que vem ele vai fazer investimento com recurso próprio. Que é o caminho. O Brasil tem que seguir por esse caminho. Se ficar só devendo, fazer empréstimo. Às vezes, quando a prefeitura está bem de saúde financeira, o empréstimo vale a pena porque você vai investir de imediato, você pode depois aumentar o IPTU, você valoriza o imóvel, você valoriza a cidade, atrai pessoas de fora. Agora, para fazer melhoria de iluminação pública, vai reduzir um pouquinho a despesa. Mas se fosse para investir em energia, seria mais interessante, ao invés de fazer isso, fazer investimento em placas solares nos próprios municipais e derrubar para quase zero a energia. Seria um negócio. Aí é investimento. Aí é investimento. Né? Do jeito que está, só vai ter despesa. Bom, a gente agradece a participação do Zé Arzur, mais uma vez. Obrigado, companheiro, não é? Hã? Você verá bem, nós somos adversários políticos, mas nunca tivemos problema de relacionamento. De jeito nenhum. Graças a Deus e continuamos amigos. E aí a gente enxergava, cada um a sua época, a forma melhor de maneira diferente. Hoje as nossas ideias são muito convergentes, queríamos sempre transparência, queríamos que ocorresse o melhor possível. A oposição, tanto você fez quanto eu fiz, foi no sentido de que as coisas melhorassem. Hoje, quando o vereador discute, não briga, alguma coisa na Câmara, o povo está ganhando. Quando o vereador se cala aprova um projeto e não discute para a população saber o que está acontecendo, o povo está perdendo. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a você, Zé. A gente volta depois. Um abraço. Você só coloca então aqui.